Olá pessoal, essa será a resolução dos exercícios do setor 832, módulo 2. Um sal solúvel em água pode ser facilmente separado por... Primeiro, ele falou que o sal é solúvel, então a gente não pode separar por filtração, né? Mesmo ele sendo um sólido, por ele ser solúvel, o que acontece? A filtração a gente não pode separar esse sólido. Então, quando a gente tem o sólido solúvel, a gente pode fazer por evaporação do solvente? Pode, né? A gente pode usar, né, a destilação mais simples, né, que a gente tem seria a evaporação do solvente, onde eu tenho o balão, eu vou aquecer, né, com aqui o bico de Bunsen, vou aquecer essa mistura e como a água é mais volátil, ela vai evaporar e vai sobrar aqui apenas o sal. A filtração simples pode ser? Não, não pode. Por quê? Porque a filtração, nós temos a utilização aqui do papel filtro. O papel filtro ele tem uma porosidade. E como esse sal é solúvel, ele vai ultrapassar, ele vai passar aqui nesses poros do filtro e ele vai sair aqui na mistura. Então aqui a gente não separaria nada. Filtração a vácuo é a mesma coisa da filtração simples, só que a gente vai criar aqui uma tensão, uma sucção aqui, né, do quitasato pela tromba d'água aqui. Então também não separa. Decantação do solvente. A decantação a gente utiliza quando eu tenho o quê? Um sólido que está, né, misturado, que está na forma sólida. Ele não foi dissolvido. Eu tenho um precipitado aqui. Eu posso decantar a água, depois separar aqui esse sólido, né, que não foi que não foi dissolvido na água. O sal é solúvel, então a gente não pode separar. E, por último, aí, a destilação fracionada. Também posso utilizar para separar um sal solúvel. Eu tenho a utilização aqui do balão, vou aquecer essa mistura de água e sal, né? A água vai subir e eu vou retirar, vou condensar essa água aqui, né, no condensador e vou coletar essa água. Só que ele falou aqui, ó, pode ser facilmente separado. Então a gente vai ficar aí com a alternativa A. A questão 4, para separar os componentes de uma mistura heterogênea formada por um líquido e um sólido, deve-se fazer uma. Ele falou que a mistura é heterogênea. Então eu tenho o quê? Um sólido em suspensão no líquido. Ele não está dissolvido, porque se ele tivesse dissolvido, era homogênea. Mas ele falou que é hétero. Como eu tenho uma mistura heterogênea, eu posso usar destilação fracionada? Eu posso utilizar, né, a destilação fracionada, só que, né, seria um processo, né, muito apurado para separar esse tipo de mistura. Posso usar uma condensação? A condensação, na verdade, ó, é quando eu tenho vapores, né? Condensar, passar para o estado líquido, né, eu não tenho dois vapores aqui, eu tenho um líquido e um sólido. Então a condensação não serve para a gente. Filtração simples. Esse seria o processo mais simples para separar, né, uma mistura formada por um líquido e um sólido. Esse sólido formando uma mistura heterogênea, então ele não é solúvel. Eu separo aqui no filtro pela filtração simples. Titulação. Titulação a gente utiliza o quê? Né, uma solução titulante para precipitar alguém que está aqui na solução titulada. Então não é o nosso caso. E uma destilação simples, onde eu vou evaporar, né, esse solvente, vou ficar aqui com o sólido aqui e o sólido não evapora, né? O sólido que não está misturado, o líquido vai evaporar e eu vou coletar esse líquido aqui no final. Nós temos três opções, né? Destilação simples, a filtração e a destilação fracionadas, todos servem para separar os componentes de uma mistura heterogênea formada por um líquido e um sólido. Só que o que a gente deve fazer? Qual que é o mais simples? A gente deve fazer a filtração simples. Os outros servem para separar essa solução? Sim. Mas o mais simples, né, o procedimento mais simples, a gente utiliza a filtração simples. As destilações, tanto a fracionada quanto a simples, a gente utiliza quando esse sólido e o líquido formam uma mistura o quê? Homogênea. Então, a gente fica aí com a filtração simples, alternativa C.
Numa destilação simples, o material de laboratório utilizado para transformar o vapor em líquido é chamado de... O que é, né, o aparato lá que a gente tem da destilação simples? Um bico de Bunsen, que vai aquecer essa mistura aqui dentro do balão volumétrico, né? Vai aquecer e eu vou sair esse líquido. Material usado para transformar o vapor em líquido, né? Então a gente tem aí o balão de destilação. O que são os outros? Erlenmeyer. O que é o Erlenmeyer? O Erlenmeyer é esse recipiente aqui, né? De forma, né, triangular, cônica, né? Não é triangular, é cônica, que vai captar aqui o líquido. O Becker. Becker lá, nosso copinho lá utilizado no laboratório. Também não. Condensador. O condensador, o que ele faz? O condensador, ele condensa a fase gasosa em fase líquida novamente. Balão de destilação, que é a nossa opção aqui que está aquecendo o material. Funil de decantação, que é esse funil aqui, ou funil de bromo, né? Onde eu vou separar duas misturas de quê? De líquidos, né? Eu tenho aqui o óleo e a água, eu vou separar, eu vou abrir aqui a torneirinha até essa divisão aqui, que a gente chama de menisco, chegar aqui na torneira, eu tenho a separação dos dois. Então a gente ficou aí com a alternativa D, balão de destilação. Qual o método de separação utilizado quando se usa um coador de pano na preparação do café? Né? Então, é a destilação? Né? A destilação a gente tem, né, o aquecimento da mistura, condensado vai sair por aqui, né, e o sólido eu vou captar ele aqui. Então, a destilação não é. A filtração é onde a gente utiliza o quê? O meio filtrante. O coador nada mais é do que o que a gente chama de quê? De meio filtrante. É um material que tem uma porosidade que vai deixar o líquido passar e não vai deixar o sólido passar por ele, né? Então a gente tem aí a filtração. A decantação, quando a gente tem, né, um sólido e um líquido, ou um líquido e um líquido. E a penetração e a cristalização, que são processos físicos. Então a gente ficou aí com a alternativa B, filtração.